Então, pessoal, boa noite, né? Primeiramente, o tema da aula de hoje, dessa videoaula, é sobre sistema respiratório, mais precisamente sobre ventilação pulmonar. É um tema bastante atual, principalmente nesse tempo de pandemia que a gente está vivendo aí devido ao Covid, né? Se fala muito sobre ventilação, né? Ventilação mecânica, né? Ventilação artificial. E a gente vai entender um pouquinho como é que funciona esse sistema de ventilação pulmonar, tá bom? Vamos revisar um pouco da anatomia, que vocês também viram a aula com o professor Breno, ou foi o professor Rafael, não lembro. E vamos enfatizar na fisiologia aí do sistema respiratório, tá bom? Então, jovens, primeiramente, eu vou mostrar para vocês aqui essa tomografia, né? Esse aqui é um paciente que apresenta COVID já com pneumonia, certo? Vocês sabem que nos principais sintomas desses pacientes que apresentam COVID, né? Se for já no estágio grave, mais avançado da doença, ele vai desenvolver uma pneumonia. E aí vocês estão vendo aqui uma tomografia, né, no seu corte sagital, né, um corte horizontal, onde você percebe várias manchinhas brancas, né? Isso na tomografia a gente diz que são áreas hiperdensas, né, mais esbranquiçadas, principalmente na periferia dos pulmões, certo? Lá no nível de alvéolos pulmonares. Ó. Isso aqui o paciente estava com 8 dias de infecção, e aqui nesse outra figura do lado, esse paciente já estava com 4 dias a mais, com 12 dias de infectado. Né? Então, nessa evolução que esse paciente teve, perceba que a área radiopaca, né, a área hiperdensa, na verdade, ela está muito mais com nitidez, né? Isso aqui, pessoal, é justificado, né, porque essas infecções por COVID, esse vírus, né, ele vai se ligar algumas células, principalmente células respiratórias, certo? Tem alguns receptores lá, que é o receptor da ECA, que é a enzima conversora de angiotensina, que vai estar localizado lá nessas células respiratórias, nas glândulas salivares, certo? Então, esse vírus é capaz de se unir a essa célula, principalmente as células pulmonares, né, as células do epitélio respiratório, e aí ele vai entrar nessa célula e vai começar a se multiplicar e vai agir. Né? Então, aqui, o que vocês estão vendo são destruições lá nos alvéolos pulmonares, muitas vezes obliterações desses alvéolos pulmonares, e aí o paciente vai ter aquela insuficiência respiratória. Né? Por isso que o nome da doença é chamado hoje síndrome respiratória aguda grave, né? Aguda grave, aguda severa, ocasionada pelo vírus coronavírus 2, certo? Isso aqui eu não vou cobrar para vocês na prova, não. A fisiopatologia da doença, não. Eu quero só que vocês entendam. Então, esse paciente, muitas vezes, ele vai estar respirando bem, certo? Em alguns casos. Você consegue, a saturação dele vai estar com saturação de 95, 96 de oxigênio. Só que na tomografia já começa a ter evoluções já de destruição dos alvéolos. Então, isso é rápido, pessoal. Então, depois de 2 dias, essa saturação pode cair abaixo de 93, né? Então, um paciente que já tem hipóxia, né? Ou seja, você não consegue, essa ventilação pulmonar não consegue transmitir, propagar esse oxigênio para os tecidos, não consegue oxigenar os tecidos, tá? Então, muitas vezes o paciente vai evoluir para um quadro de dispneia. Não sei se vocês lembram, mas assim, o valor de referência nos movimentos respiratórios é de 12 a 20 respirações por minuto, certo? Então, o paciente com estágio grave da doença vai chegar até 30 respirações por minuto. O paciente não consegue realmente respirar direito, não consegue realizar aquela troca gasosa da maneira adequada. Por quê? Porque os alvéolos pulmonares vão estar tudo comprometido, tá? E a evolução é rápida. Né? O paciente sente cansaço com muita rapidez. Tá? Então, são alguns dos sintomas do paciente que apresenta essa doença. Tá? Deixa eu só ver aqui. E aí, grande Mimael, que bom, cara, você aqui presente, viu? Graças a Deus, aí, eu rezei por você aí, viu? Graças a Deus, tá tudo bem, tá?
Quero que você acompanhe aí nesse NP3 e o que eu puder fazer para ajudar aí na NP2 a gente faz, tá bom? Para não se prejudicar. É possível não sentir febre? É, Rochelle, é. Assim, a febre é um dos sintomas mais comuns, tá, do COVID, mas geralmente é no começo da doença você sente febre, certo? Alguns pacientes duram mais esse estado febril, mas é possível você estar doente, porém sem febre, certo? Enfim, pessoal, eu estou montando uma aula só de COVID, né, que a gente procurou estudar nessa quarentena, mas o tema de hoje é mais para ventilação pulmonar. Eu procurei colocar, né, alguns assuntos mais atuais para vocês verem a importância do que vocês estão estudando, certo? E aí, pessoal, aqui, ó, vou mostrar outro caso mais relacionado com a odontologia desses pacientes, ó. Isso aqui são imagens retiradas do Google, tá? Pacientes, por exemplo, que tem aquele queixinho pequeno, né, que a gente chama de pacientes retrognatas, certo? Pacientes que são classe 2, vocês vão ver depois isso durante a faculdade. Os pacientes classe 2 são aqueles pacientes que têm o queixinho, ó, um pouco mais atrás do que a mandíbula, um pouco mais recuada com relação à maxila. A gente diz que o paciente é um paciente retrognata, tem um retrognatismo mandibular. Esses pacientes, pessoal, quando você avalia a radiografia desses pacientes, ó, percebam aqui, ó, olha para essas setinhas vermelhas, isso aqui corresponde à via aérea superior. Então, pacientes que têm essa deformidade esquelética, né, esse queixinho um pouco mais retruído, muitas vezes pode desenvolver uma doença chamada de SALS, né, chamada de síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono. Inclusive, o professor Tibério vai mostrar uma série de casos para vocês na próxima aula. Tá? Então, nesses pacientes, ó, se você perceber, antes da cirurgia ortognática, esse paciente tinha uma via aérea bem estreita. Né? Então, essa via aérea estreita, pessoal, ou seja, a passagem de ar aí vai estar comprometida ou não vai? Aquele ar que chega, que vai lá para os alvéolos pulmonares, vai estar comprometido ou não vai? Claro que vai estar comprometido. Então, em muitos desses pacientes, eles precisam fazer uma cirurgia. No caso, essa paciente fez uma cirurgia ortognática, não só para corrigir a apneia do sono, tá? Também a parte funcional da mordida. Consequentemente, melhorou o quê? A via aérea. Olha o ganho de via aérea que essa paciente teve. Então, esse paciente, a oxigenação dos tecidos depois da cirurgia ficou bem melhor. Por quê? Porque a via aérea também foi aumentada, né? O volume da via aérea a gente conseguiu aumentar com a cirurgia e o paciente consegue oxigenar os tecidos melhores, né? Então, o fluxo de ar vai entrar mais facilmente lá para os alvéolos pulmonares. Beleza? Deixa eu só ver aqui. Eu autorizei todo mundo. Todo mundo está autorizado, viu, Gabi? Todos estão autorizados, todos estão entrando. Tranquilo? Peço para ela tentar de novo e me diz se deu certo. Beleza, galera? Então, aqui eu procurei mostrar alguns casos para vocês tentando relacionar com a aula de hoje, do sistema respiratório, tá? Isso vocês vão ter uma aula muito mais aprofundada com o professor Tibério, com relação a essa doença chamada de apneia do sono. Tranquilo? Na sexta-feira. Então vamos lá, o plano de aula, né, pessoal? Então a gente começa com algumas perguntinhas para vocês também. Eu coloquei lá no Moodle algumas orientações que você poderia se basear e estudar. Vou gravar essas aulas de hoje, tá? Talvez 2 links para mandar para vocês, para quem quiser estudar para NP3. Já vai cair na NP3, tá? E aí a gente procurou dividir a aula nesses temas, né? Vamos falar um pouquinho da anatomia, quais são as fases da respiração, ventilação pulmonar, finalizando com o ciclo pulmonar. Pessoal, não sei se vocês viram já com o professor Rafael ou o professor Breno, quais são os músculos, pessoal, os envolvidos na inspiração e na expiração? Ou seja, quais são os músculos envolvidos no processo respiratório? Vocês sabem? Pode falar, viu? Ninguém sabe. Vocês tiveram aula com o professor Breno, o professor Rafael?
de anatomia do sistema respiratório. Enfim, então, durante a aula, a gente vai mostrar para vocês quais são os músculos que fazem parte da respiração. Qual é aquele músculo, pessoal? Não é possível que você não saiba. O músculo que participa diretamente da respiração. Diafragma, beleza, Jimmy. Então, o diafragma é aquele músculo que você sabe que na respiração, sem ser forçada, na respiração fisiológica da gente, a gente sabe que o diafragma é o que vai atuar mais nesse tipo de respiração, certo? Mas existem outros músculos, pessoal. Existem também os músculos intercostais, que eu vou falar para vocês. Existe o serrátil, existe o esternocleidomastoide, vários músculos que vão atuar nesse processo respiratório. Beleza? E aí, pessoal, o que é que determina a movimentação de ar entre o meio externo, ou seja, entre a atmosfera e o pulmão? Certo? De antemão, entenda uma coisa. Essa aula de hoje é muito física, tá? Quem não gostava de física vai ter que aprender a gostar para essa aula de hoje. Vamos lá. Quando você está viajando de carro, certo? Você está viajando de carro. Quando você deixa os 4 vidros do carro fechado, beleza? Você abre só um vidro, pessoal. Vai entrar aqueles papéis que estão no carro de vocês ou o cabelo de vocês vai esvoaçar ou aqueles papéis vão voar abrindo só o vidro do carro? Sim ou não? Não. Geralmente, quando você abre só um vidro do carro, aqueles papéis não vão sair do canto, muitas vezes. Tá? Por quê? Porque a pressão atmosférica vai ficar igual àquela pressão dentro do carro. Certo? Já quando você abre o segundo vidro, pessoal, a pressão dentro do carro diminui. Certo? Então, a pressão atmosférica fica maior do que a pressão dentro do carro. E aí começa a circular vento para dentro do carro e vai ser aquela desorganização toda. Beleza? Então, isso é física. Professor, o que é que tem a ver com a aula de hoje? Anotem aí. O fluxo do ar, o fluxo de ar, ele vai entrar da onde tem uma maior pressão para onde tem uma menor pressão. Anotem, certo? O fluxo de ar vai entrar da onde tem uma maior pressão para um canto que tem menor pressão. Sempre do mais para o menos. Isso a gente vai ver durante a aula. Beleza? Então, vamos lá. Então, o sistema respiratório, né, você vai ver que no sistema respiratório, quem assistiu a aula de anatomia sabe que vai ter aquela porção condutora, né, que é a porção condutora vai apenas conduzir o fluxo de ar até os alvéolos pulmonares. E lá nos alvéolos pulmonares vai haver a hematose, que é a troca gasosa. Certo? E quais são os objetivos principais da respiração? Fornecer oxigênio para os tecidos e remover o CO2. Quando você inspira oxigênio e expira o CO2. Esse é o objetivo principal do sistema respiratório. Então, vamos lá. Aquele paciente que tem um queixinho pequeno, pessoal, ele não vai ter uma obstrução da via aérea? Tá? Se ele tem uma obstrução da via aérea, o que é que acontece? Se ele vai ter uma obstrução naquela via aérea, a oxigenação dos tecidos vai estar maior ou menor nesses pacientes? Menor. Então, se vai ter uma oxigenação menor, significa que o paciente tem uma saturação menor. Mesma coisa dos pacientes com COVID. Geralmente, os pacientes com COVID, aquele alvéolo pulmonar vai estar todo obliterado por inflamação, seja por sangue ou por pus, certo? E aí o paciente não consegue ter aquele fluxo de ar da maneira adequada. Não consegue oxigenar os tecidos da maneira adequada. Por isso que o paciente tem o quê? O paciente tem uma queda na saturação, certo? Em casos mais graves, que a gente chama de dispneia. O paciente tem dificuldade de respirar. Beleza? Então, vamos lá. Quais são as partes do sistema respiratório? Né? A gente sabe que tem a porção condutora. Né? Quais são as porções condutoras? Inicia lá na cavidade, né, nasal. Da cavidade nasal até os brônquios. Ó. Então, cavidade nasal, faringe. Lembrando que a faringe tem o quê? Nasofaringe, orofaringe, laringofaringe. Tem as 3 partes, tá? Na faringe. Lembram disso? Isso aqui é anatomia. Tá? Não, meu objetivo não é decorar anatomia agora, não. Tá? Na aula de anatomia vocês decoram. Tá? Então, vamos lá.
a porção de condução, né, das vias aéreas. É a cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia e brônquios. Certo? Então, até essa região dos brônquios e alguns bronquíolos também vai funcionar só como o quê? Como uma passagem do ar. Certo? Não vai haver troca gasosa nesses tecidos. Certo? Não haverá troca gasosa nesses tecidos. O professor, onde é que vai haver troca gasosa? Lá nos bronquíolos terminais, também chamado de bronquíolos respiratórios, certo? E alvéolos pulmonares. Então, pessoal, a gente já sabe, por exemplo, se eu quiser relembrar um pouquinho da histologia, lá nos alvéolos pulmonares, o epitélio, só para a gente tentar aqui raciocinar, vocês acham que o epitélio nos alvéolos pulmonares vai ser estratificado ou um epitélio simples nos alvéolos pulmonares? O tipo de epitélio nos alvéolos pulmonares vai ser um epitélio estratificado ou um epitélio simples? Isso aqui está diretamente relacionado com a função do alvéolo. Qual é a função do alvéolo? Troca gasosa. Então, se a minha função é trocar, né, realizar a hematose, eu não posso ter um epitélio de muitas camadas. Então, o epitélio lá no alvéolo vai ser um epitélio do tipo simples. Isso aqui é histologia, tá? Qual é a musculatura acessória? Qual é a musculatura que vai ajudar no processo da respiração, certo? Da condução do ar para dentro e para fora dos pulmões? São esses músculos aqui, ó, por exemplo, o diafragma, os músculos intercostais, externos e internos, e os músculos abdominais, por exemplo. Beleza? São algumas Gabriel, só um minuto. Gil, o áudio tá ligado, tá? Beleza. Vamos lá. Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo? Vão perguntando, cara. Vão participando, certo? Vão participando porque fica mais interessante, certo? E aí, quais são as fases da respiração? Né? Quais são as fases da respiração que vocês vão ver nos livros de vocês? E foi até a perguntinha que eu fiz para vocês também. Foi até a perguntinha que eu fiz para vocês lá no roteiro que eu mandei para vocês hoje, certo? Então, quais são as fases da respiração? Existe a fase da ventilação pulmonar. Ventilação é aquela passagem do fluxo de ar para entrar nos alvéolos e para sair para a atmosfera, certo? Difusão de oxigênio e CO2 lá nos alvéolos. Transporte e regulação. Pessoal, quem é que transporta esses gases aqui, hein? Quem é que transporta o oxigênio e o CO2? Quem é? Qual é a célula que transporta isso aí? Lá no sangue? Hemácias. Então, são as hemácias que vão transportar esses gases para ou levar oxigênio para os tecidos ou trazer o CO2 para ser expelido no pulmão. Certo? Então, as hemácias lá no sistema respiratório são responsáveis pelo transporte. Tá? Então, aqui, ó, a ventilação pulmonar, pessoal, é justamente isso, o movimento de entrada do ar da atmosfera para os alvéolos pulmonares. Certo? E o que eu falei para vocês lá no começo, isso é física. Para entrar ar para os pulmões, eu preciso de uma diferença de pressão. Para entrar ar nos pulmões, eu preciso de uma diferença de pressão. Certo? Se não houver diferença, eu não vou ter o movimento de inspiração ou expiração. Beleza? Então vamos lá. Ó. Eu estou mostrando para vocês aqui, pessoal, o alvéolo pulmonar. Esse aqui que vocês estão vendo, essa figura, certo? Esse aqui é o alvéolo pulmonar. E isso aqui são os capilares, né? Onde vão entregar o CO2 ou vão levar o oxigênio. Volta para o outro slide. Vou voltar aqui, Bia. Esse aqui? Certo? O outro, professor. Mais um. As fases da respiração. Tranquilo? Show. Então, vamos lá. Vocês estão vendo aqui, pessoal, o alvéolo pulmonar. Isso aqui vai ser o nível onde vai ocorrer o que? A troca gasosa. Só tem troca gasosa nos alvéolos pulmonares, também chamado de saco pulmonar, saco alveolar. E lá nos bronquíolos terminais, também chamado de bronquíolo respiratório. Certo?
Então, lá nos alvéolos, ó, preste atenção, quando você inspira o oxigênio, a pressão de oxigênio, certo? Lá na atmosfera, vai ser maior que nos alvéolos. Então, vai entrar oxigênio lá para os alvéolos. Beleza? Agora, com relação ao alvéolo, com relação aos vasos sanguíneos, olha aqui a pressão de oxigênio dentro do alvéolo, ó, 104. Não quero que você memorize números, tá, pessoal? Eu quero que você veja só a relação. Por exemplo, lá na atmosfera, quando eu inspiro, não vai entrar ar para o pulmão, não vai? Então, eu já sei se eu vou entrar ar para o pulmão, o que foi que eu falei para vocês no carro, hein? A pressão vai sempre do local onde está com maior pressão para onde tem menor pressão, não o ar. Então, quando eu estou inspirando, a maior pressão é ou não é na atmosfera? É na atmosfera do que com relação aos alvéolos. Então, com relação à atmosfera, a pressão de oxigênio vai ser maior. Por isso que quando eu inspiro, vai entrar ar do local onde tem maior pressão para onde tem menos pressão. Entrou ar, beleza? Quando esse ar chega lá nos alvéolos pulmonares, ó, a pressão de oxigênio nele vai ser maior do que lá nos capilares. Ó. Olha aqui a pressão do capilar, ó, 40, certo? Então, pessoal, o que é que vocês acham? Se a pressão do oxigênio está maior no alvéolo do que no capilar, esse oxigênio vai entrar ou vai sair do capilar? O que é que faz o oxigênio? Ele vai sempre do mais para o menos, o ar, na verdade. Então, ó, o oxigênio aqui, na verdade, ele vai entrar, ó, e vai levar esse oxigênio lá para os tecidos. Beleza? Então, tudo isso aqui está relacionado com diferença de pressão. Então, de novo, repetindo, se eu quero inspirar, vou fazer inspiração. Aonde é que tem a maior pressão? Na atmosfera ou lá no pulmão da gente? A atmosfera. Se eu vou expirar, solta o ar aí, pessoal. Ó, solta o ar. Aonde é que está a maior pressão agora? No pulmão ou na atmosfera? Perfeito. Vamos fazer um teste com vocês aí em casa. Ó. Assoprem forçadamente aí. Assoprem. Façam uma expiração forçada. Soltem e peguem e coloquem a mão no abdômen de vocês. Tá? Vai. Façam uma expiração forçada aí, ó. Certo? Então, vou pressupor que vocês fizeram isso em casa, tá? Então, quando você expira forçadamente, ó, e você coloca a mão no seu abdômen, você vai ver que o seu músculo reto abdominal está trabalhando, ó, muito. Ó. Então, eu já sei que esses músculos abdominais também fazem parte da respiração. Entendeu aí? Quando você assopra forçadamente e você toca a sua mão no abdômen, você vai ver que seu abdômen está trabalhando, né, os músculos abdominais. Beleza? Então, aí, a gente sabe que os músculos reto-abdominais também fazem parte da respiração. Tranquilo? E aí, aquilo que eu falei para vocês, né, o transporte geralmente se dá pelas hemácias, né, ou pela oxihemoglobina ou pela carboxihemoglobina. Tá? Porque a hemácia ela se liga facilmente a esses dois gases, tanto ao oxigênio quanto ao CO2. E aí, quando você tem uma hemácia alterada, pessoal, por exemplo, naquelas anemias falciformes, ou em menor quantidade, esse transporte vai estar o quê? Alterado também. Certo? Então, quando essas hemácias, essa função da hemácia está alterada, vai ter uma diminuição também dessa oxigenação tecidual. Pessoal, só para relembrar aqui, ó, hemácia, ela tem núcleo ou ela é anucleada? Anucleada. Ela é bicôncava, ela é anucleada, é bicôncava. E qual é a principal função da hemácia? Transportar gases. Não esqueça disso, você vai agradecer mais tarde. Dica do dia. Certo? Então vamos lá. Ventilação pulmonar, pessoal. Ventilação pulmonar, ou seja, como é que a gente vai entender aqui como é que ocorre essa mecânica da inspiração e da expiração. Como é que isso acontece? Certo? Então, o que é a ventilação pulmonar? É o movimento de ar entre a atmosfera e os pulmões. Anotem aí. O que é a ventilação pulmonar? É o movimento de ar entre a atmosfera
e os pulmões. Se o paciente está comprometido essa ventilação, né, nos casos de pneumonias graves, por exemplo, aí você faz uma ventilação mecânica artificial, ou com aquela intubação. Eu acho que o Abimael já deve ter intubado algum paciente, né, nos casos de emergência e urgência, ou com traqueostomia, certo? Por exemplo, pacientes que têm infecções odontológicas muito graves, e em alguns casos você tem que fazer uma traqueostomia para ter uma permeabilidade das vias aéreas, o paciente poder respirar normalmente, certo? Em infecções odontológicas muito graves, você opta por fazer uma traqueostomia. Você não, o dentista não faz traqueostomia, tá? Quem faz é o cirurgião geral, geralmente, tá bom? São pacientes que estão internados em estados graves. Então, vamos lá. A ventilação pulmonar nada mais é do que o movimento de ar entre a atmosfera e o pulmão. Lembra que eu falei para vocês? Tem que ter uma diferença de pressão, certo? Então, o que é a ventilação pulmonar? Qual é a diferença da ventilação pulmonar para a respiração pulmonar? Ventilação é só aquele ato, aquele movimento de inspiração e de expiração, certo? Já a respiração pulmonar é aquela hematose, né? A troca gasosa. Isso cai sempre em prova de anatomia, de fisiologia e de histologia, cai em tudo, certo? Cai em tudo. Quais são os componentes da porção condutora, quais os componentes da porção respiratória do pulmão. E isso é facílimo, tá bom? A Érica conseguiu entrar? Show, show. Então vamos lá. Lembrando que esses links eu vou mandar para vocês por YouTube, para vocês estudarem em casa. Já é questão de MP3, tá? Então vamos lá. Quais são as porções das vias condutoras, né? Assim, isso eu já falei para vocês. Mas, ó, nas vias condutoras, pessoal, existe também na cavidade nasal, nos ossos da face, os seios maxilares, certo? Seio maxilar, ou os seios da face, na verdade, né? Seio maxilar, seio frontal, seio esfenoidal, seio etimoidal, tá? Para que servem esses seios, tá? Eles vão servir para filtrar, aquecer e umidificar o ar. Então, outros componentes também do sistema respiratório são esses seios maxilares. E aí, quando o paciente está com uma sinusite, uma rinite muito forte, toda essa região vai estar inflamada, né? E às vezes vai secreção até pelo nariz também, porque existem algumas comunicações com o nariz desses seios, tá? Então, a função principal dos seios da face são essa aqui, ó: filtração, aquecimento e umidificação. Tranquilo? E aí aqui você já sabe, de novo, só repetindo, né, quais são as porções condutoras, né, qual é a porção de condução das vias aéreas, né? Cavidade nasal, faringe, lembrando que a faringe, de novo, é dividida em 3 partes: nasofaringe, orofaringe e laringofaringe, certo? Aí vai para laringe, traqueia e os brônquios. Tem os brônquios principais, brônquios secundários, brônquios terciários, e aí vai diminuindo a sua espessura desses vasos, né? Desses vasos não, dessas vias aéreas, tá? E até chegar nos bronquíolos. Quando chega nos bronquíolos, né, aqueles bronquíolos respiratórios, aí sim vai iniciar a troca gasosa. Tranquilo? Então a troca gasosa, né, que é a porção respiratória, vai chegar nos brônquios, vai fazer parte dos bronquíolos respiratórios e os alvéolos pulmonares. Certo? Tudo bem até aqui? E aí, pessoal, o que acontece no pulmão? É normal, pessoal, a tendência no pulmão da gente, principalmente nos alvéolos, é ele retrair, certo? Devido às forças elásticas no pulmão, é normal que ele retraia, certo? Todo o pulmão da gente, a tendência é retrair, justamente pela elastina que tem, as fibras de colágeno presentes nesse pulmão. Aí eu pergunto para vocês, por que esse pulmão, por exemplo, esses alvéolos pulmonares, eles não colabam?
lá nos alvéolos pulmonares, por que que eles, já que a tendência é retrair, né, colabar, por que que não fazem isso? Alguém sabe me dizer? Por que que lá nos alvéolos pulmonares não há esse colabamento? Porque, por exemplo, imagine aquele alvéolo, né, aquele saco alveolar. Se ele se fecha, pessoal, não vai ter mais troca gasosa, né, não? Aí o paciente vai ter uma série de complicação respiratória. A gente pode ver isso, paciente asmático com crise, paciente com alergias, que podem obliterar esses alvéolos pulmonares, pacientes com doenças crônicas, né, doença pulmonar crônica, esses pacientes aí com COVID, né, em estado grave, os alvéolos pulmonares estão todos que obliterados, todos inflamados. E aí não vai ter a troca gasosa, pessoal. Aí eu pergunto para vocês, fisiologicamente, o que é que mantém esses alvéolos abertos, hein? O que é que mantém os alvéolos pulmonares abertos? Pressão intrapleural, mais ou menos, viu, Jimmy? Mas é isso aqui, anotem aí, ó. O que é que vai manter os alvéolos abertos? É isso aqui, ó. Lá nos alvéolos, anotem a célulazinha. Existe uma célula chamada de pneumócito. Aqui, ó. Pneumócito secundário. Certo? Esse pneumócito secundário, localizado lá nos alvéolos pulmonares, eles vão produzir uma substância chamada de surfa, ou surfactante, aqui, ó. Esse surfactante é que vai impedir que haja o colabamento desses alvéolos, certo? Tem pacientes que nascem com deficiência nesses pneumócitos secundários. Então, tem pacientes que já nascem com doença respiratória muito grave, porque a tendência é colabar esses alvéolos pulmonares, fechar. Então, se eu fecho esses alvéolos, a troca a respiração vai estar comprometida. Deu para entender a função desses surfactantes? Quando é em aula presencial, eu pergunto sempre para os alunos, valendo ponto, ó. Mas virtual não dá. Vocês podem pesquisar. Tranquilo, pessoal. Então, a função principal dos surfactantes é o que? É a produção evitar que haja o colabamento desses alvéolos pulmonares, certo? Existe também, pessoal, a pleura, né? Tudo aquela camada, aquele tecido que reveste o pulmão, né? E, por exemplo, existe lá na cavidade abdominal, também vai existir o saco que proteja o abdômen, certo? Os órgãos abdominais. No coração tem o pericárdio e no pulmão também tem a pleura, tá? A pleura também vai fazer com que haja aquela contração pulmonar, certo? Principalmente a pleura visceral, certo? Isso aqui vocês viram na anatomia com o professor Breno. Tranquilo? A função da pleura, principalmente. Então, aqui, pessoal, isso aqui é uma radiografia PA de tórax, certo? Onde o paciente teve um derrame pleural ou por alguma doença, tá? Muitas vezes o paciente, por exemplo, que tem um pneumotórax ou um hemotórax, ou seja, ar no pulmão ou sangue no pulmão, esse pulmão não é capaz mais de expandir ou retrair, certo? Muitas vezes o paciente tem que fazer uma drenagem, que chama de pneumotórax ou hemotórax. A Bimael sabe isso aqui melhor do que eu. Tá? Então, nesses pacientes, isso aqui, ó, principalmente as extremidades do pulmão, vai ficar velada. Se você comparar com o outro lado, você consegue ver que o pulmão está líquido, limpo, nesse lado direito, tá? Mas no lado esquerdo, você vê que tem um velamento nessa região, que não é o normal. O normal é o pulmão, um pulmão normal, né, sem nenhuma alteração. É você conseguir visualizar as 4 extremidades dele tranquilamente, certo? Pacientes com tuberculose, às vezes também pode ter o derrame pleural, certo? São várias alterações que podem desenvolver. Você vai diagnosticar a doença, é papel do dentista? Não. Mas você pode identificar se tem alguma coisa errada para você poder encaminhar. Aquilo que eu falei para vocês, ó. Isso aqui é a lei de Boyle, é física pura, ó. Quanto maior o volume, olha aqui, ó, olha esse gráfico de volume sob pressão, ó. Se eu estou aumentando o volume naquela região, a minha pressão vai estar diminuindo, certo?
Vamos pensar comigo aqui agora. Ó. Quando eu inspiro, eu vou inspirar, ou seja, o ar vai entrar. O que é que acontece com o pulmão, pessoal? Ele vai aumentar, ele vai expandir ou vai retrair o pulmão? Vai expandir, Sara. Então, se o meu pulmão está expandindo, a ventilação, o volume lá do pulmão, ele está aumentando ou está diminuindo, pessoal? Aumentando. Então, se o meu volume está aumentando, a pressão lá no pulmão está aumentando ou diminuindo? A pressão está diminuindo. Certo? Então, quando eu aumento o volume, eu diminuo a pressão. Certo? Então, se eu expandir, aumentei o volume naquela região. Opa, a pressão está diminuindo. Aí eu falei para vocês, lembra? A diferença de pressão é que vai valer aí, ó. Então, se a pressão está diminuindo, eu vou para onde tem maior pressão, para menor pressão, ou seja, da atmosfera lá para o pulmão, no movimento inspiratório. É só física. Então, o que é que vocês precisam saber? Quanto maior o volume, anotem aí, menor será a pressão. Quanto maior o volume, menor será a pressão. Pessoal, eu vou parar aqui agora e vou mandar outro convite para vocês da aula de fisiologia, certo? Deixa eu só gravar aqui. Gabriel, manda o ID também, quando mandar o link, por favor. Certo, tá bom. Jovem. Obrigada.